Então, galera, hoje eu vou falar sobre o Mr. Terrific, ou Senhor Incrível, né? Que é esse negão, parceiro, esse cara que apareceu no filme do Superman e acabou roubando a cena, né? Sendo extremamente inteligente e utilizando várias tecnologias assim diferentes, né? Que a gente não é habituado, como as esferas T, que são as bolinhas que ele usa para fazer um monte de coisas, né, no filme. E para dar esse contexto assim, introduzir o Senhor Incrível, a história dele para vocês, primeiro eu preciso falar sobre o primeiro Senhor Incrível, né? Porque esse é o segundo Senhor Incrível, o Michael Holt, que a gente conhece, né, no filme do Superman. Ele é o segundo Senhor Incrível, beleza? Pronto, vamos falar agora do primeiro Senhor Incrível para contextualizar a história um pouquinho para vocês. O Senhor Incrível, ele foi criado lá na Era de Ouro, no tempo da Sociedade da Justiça, no tempo lá do avô de vocês, né? O tempo onde os quadrinhos eles eram ainda muito arcaicos, não eram muito conhecidos, né? Era um negócio mais underground. E eles viam, o público em geral, ele percebeu que os personagens, os heróis, eles sempre eram super poderosos, né? E eles sempre tinham algum tipo de trauma, assim, eram sempre uma influência assim meio que fantasiosa para a juventude daquela época. E visando isso, a DC Comics decidiu criar o Senhor Incrível para ser meio que uma influência, né, positiva para a juventude daquela época, para as crianças, para os jovens que estavam lendo o quadrinho. Por isso, o primeiro Senhor Incrível, ele era um cara que era milionário, mas ele não nasceu com o dinheiro, né, como o Batman. Ele era um cara que fez o próprio dinheiro, né, que estudava demais, que tinha 1000 talentos, que falava vários idiomas, que tinham vários diplomas, que tinha uma memória fotográfica. E o objetivo desse personagem era fazer com que o leitor ele buscasse se tornar a sua melhor versão, né? Buscar um diploma, buscar trabalhar, ter muito dinheiro, né? Buscar ter muito sucesso na vida. Por isso esse nome, né? Senhor Incrível. Então, a gente teve esse primeiro personagem que... Então, a gente tem o Terry Sloane, que é esse primeiro personagem do Senhor Incrível, que era um cara incrível, né? Milionário, fazia tudo, era muito bem sucedido. E como muitas pessoas que são muito bem sucedidas, né? Bilionários, caras que têm muita grana, né? Como Kanye West, Whindersson Nunes, Podpah, esses caras que têm muito dinheiro, né? Eles ficam depressivos, né? Ficam entediados porque basicamente eles zeraram a vida. Aí esse Terry Sloane, ele tava com pensamentos suicidas, né? Tava querendo se matar. E ele acabou salvando a irmã de um amigo dele e decidiu virar um super-herói, velho, porque tava entediado, né? Ele deu sentido na vida dele sendo um super-herói. Aí beleza, virou um super-herói, entrou na Sociedade da Justiça, ficou muito popular na Era de Ouro. Show! Depois ele foi esquecido, né? Foi deixado pra trás. E mais pra frente, né, lá pros 1900 e pouco, foi criado esse novo Senhor Incrível, né, que é o Michael Holt, que é o afro-americano, né, o negro, que era um cara que também, assim como o primeiro Senhor Incrível, tinha vários diplomas, né, tinha doutorado em engenharia, doutorado em matemática, doutorado em física, doutorado em ciência da computação. Tinha mais de 5 faixas pretas em artes marciais diversas, né? Era um decatleta renomado e conhecido pelas diversas medalhas de ouro que ele tinha. Ele era como se fosse o Jordan. Era um cara que era bom em tudo, que zerou tudo. E esse cara era obcecado em ter sucesso na vida, assim, ser o melhor em tudo. Ele acabou sendo tão obcecado que ele negligenciou a própria esposa, né? Acabou esquecendo da vida particular dele, né? Com a esposa, o relacionamento, né? E nisso,
ele acabou deixando a esposa um pouco de lado. E essa esposa, quando estava grávida do filho dele, teve um acidente de trânsito. E esse acidente de trânsito, ele traumatizou o Michael Holt, né? Ele perdeu a esposa dele com o filho e ele começou a se sentir um merda, velho. Se sentir um cara horrível. E assim que ele tava nessa fase triste, fase depressiva, ele tentou se matar pulando de uma ponte, beleza? Na primeira versão é pulando de um prédio, só que na versão mais nova assim, é pulando de uma ponte, beleza? Quando ele foi pular dessa ponte, né, ele teve a visita do Espectro, que é basicamente o anjo da vingança da DC, um ser sobrenatural, né, um anjo mesmo. E o Espectro, ele encontrou o Michael Holt, conversou com ele e mostrou pra ele que existia um primeiro cara, um primeiro herói, que também era muito parecido com o Michael Holt, era super inteligente. E esse cara, ele não decidiu se matar e decidiu ser um super-herói. Essa história acabou inspirando o Michael Holt, que adotou a persona, né, do Senhor Incrível e decidiu pegar o lema desse primeiro Senhor Incrível, que era o Fair Play, que era não trapacear de nenhuma maneira, né, na vida, conquistar as coisas pelo seu próprio esforço, sem trapacear. E ele começou a ter uma jaqueta com esse nome, né, Fair Play, e se tornou o Senhor Incrível que a gente conhece, né, com as esferas e tudo, virou um super-herói, beleza? E ele é conhecido por histórias de detetive na DC, né, que ele é um cara muito inteligente, né, ele sabe entender quais as peças do jogo. E ele também é conhecido pela questão da ficção científica, né, que ele é conhecido como o Senhor Fantástico da DC, né. E assim, agora que vocês já sabem a história do Senhor Incrível, eu vou falar das principais interações dele no quadrinho, né? Porque ele ficou conhecido assim nos quadrinhos. Nos quadrinhos ele tem uma equipe que faz parte das histórias dele, que é os Terrifics. E os Terrifics, eles são o Quarteto Fantástico descaradamente copiado pela DC. O Senhor Incrível, ele se juntou com o Metamorfo, que é o mesmo Metamorfo do filme do Superman, né? Aquele cara dos elementos. Se juntou com a Menina Luz, que é uma menina que está presa na dimensão negativa, né? E o Homem Plástico, né? Ou Homem Borracha, que é aquele cara que é um comediante que ganhou poderes parecidos com o do Luffy do One Piece, né? De se esticar, só que isso é levado à 10ª potência. Beleza? E ele tem essa história com os Terrifics, onde eles não podem se distanciar um do outro, senão eles morrem, eles explodem. Aí eles têm que conviver forçadamente, todos juntos, sem sair de perto um do outro. E outra história interessante dele é no quadrinho Estranhas Aventuras do Tom King. O Tom King ele está envolvido aí com os cinemas da DC, com a história da Supergirl, né? E ele também tem essa história do Adam Strange. O Adam Strange é um cara que se teleporta para outro planeta, bem distante da galáxia, e ele vive essa vida dupla, né? Uma vida dele no outro planeta e uma vida dele dentro da Terra. E o Senhor Incrível, ele acaba investigando o Adam Strange e descobrindo alguns podres do Adam Strange no outro planeta, né? E essa história é incrível, velho. Mostra que o Senhor Incrível, ele é muito dedutivo. Ele é um detetive casca grossa, assim, velho. Até às vezes melhor que o Batman, né? Em alguns aspectos. E essa história é muito boa. E é isso. Atualmente a gente tá tendo o Terrific Hierone, ou Ano 1, né? Que é uma releitura dessas histórias antigas do Senhor Incrível para uma nova geração, né? Para um novo público, assim, de HQ. E é isso, provavelmente a série dele vai se tratar sobre esses assuntos, assim, de detetive, da história dele com a mulher dele, né? E essa questão, né, de sucesso, esse subplot de sucesso, né? O peso do sucesso, a frustração do sucesso, as escolhas que o sucesso traz. E assim, os poderes do Senhor Incrível, ele basicamente não tem poder, o superpoder dele é somente o intelecto, a mente dele. E com a mente dele, né, ele tem uma indústria, que é a Holt Industries.
ela que cria, ele, juntamente com a equipe dele, né? Que cria as esferas T, esses gadgets, né? Essa nave que aparece no filme do Superman, a esfera T, né? A máscara T. Aquela máscara, a gente acha que é só maquiagem, mas não é maquiagem. Aquela máscara, ela contém nanopartículas que deixam o Senhor Incrível irrastreável para qualquer tipo de rastreador do mundo. Qualquer tipo de sistema hacker, qualquer tipo de sistema que encontre a localização dele, ele acaba desativando com aquela máscara, velho. Aquela máscara é o passaporte dele para ele ficar sempre camuflado. Então não tem como detectar o Senhor Incrível. E é isso, pessoal. Essa é a introdução ao Senhor Incrível que vocês queriam. Tá aí, parceiro. Essa temporada agora do canal vai ser só histórias de DC, histórias fantásticas. E vai ter muito conteúdo, pessoal. Valeu.